Fala, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Que a paz do Senhor seja com vocês e suas famílias. Meus irmãos, hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto muito importante que eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês que estão me assistindo, principalmente cristãos, já devem ter se enganado e muito a respeito do verdadeiro significado dessa palavra. A palavra que eu vou trazer hoje para nós refletirmos, que está nas Escrituras, é graça. Muitos de vocês podem pensar assim, mas Wilder, essa palavra não tem mistério nenhum para mim, eu conheço muito bem essa palavra. Sim, todos aqueles que frequentam os cultos, que já leram as escrituras pelo menos uma vez na vida, com certeza absoluta, em algum momento já ouviram falar dessa palavra, graça. Muitas pessoas dizem, eu sei o que é graça, eu sei como funciona, eu não sei verdadeiramente o que ela quer dizer, o que a palavra do Senhor quer dizer para mim quando fala de graça. Mas aí eu pergunto para você, sabe mesmo? Você tem certeza absoluta que você sabe? Porque existem muitas pessoas que distorcem o verdadeiro significado da graça por puro comodismo religioso e muitas vezes até carnal também. Porque muitas pessoas pensam que a graça ela é algo mágico e não é algo mágico. Primeiramente, o que seria graça? Graça, meus irmãos, significa favor imerecido. Um presente, por exemplo. Imagina que estamos no dia do seu aniversário. Então chega uma pessoa, um amigo seu ou até mesmo um familiar, e ele te entrega algo. Te dá uma roupa, te dá uma camisa, te dá um sapato, te dá um relógio, te dá um suéter, te dá uma jaqueta, enfim, te dá um presente. Quando essa pessoa ela te dá um presente, ela exige alguma coisa de você? Não. Qual a ideia de presente? É a ideia de que eu estou dando por livre e espontânea vontade, porque eu quero dar para essa pessoa esse presente. Eu não quero nada dela, eu só estou apenas pedindo, eu estou apenas entregando para ela um presente. Só isso. A graça funciona do mesmo jeito, meus irmãos. A graça é um presente que Deus nos dá. Qual o único empecilho para você receber um presente? Existe vida de empecilho? Existe. Existe sim. Qual o único empecilho, o único obstáculo para eu receber um presente de alguém? É apenas a minha resposta. Ou seja, se eu vou aceitar ou se eu não vou aceitar. Se alguém me der uma jaqueta, por exemplo, se eu disser, não, eu não quero essa jaqueta, a pessoa vai me obrigar a aceitar a jaqueta? Não. Não importa o presente que a gente receba ou de quem. A resposta final, se vamos ou não vamos receber esse presente nas nossas vidas, é nossa. Sempre foi nossa e sempre será. Meus irmãos, muitas pessoas confundem a graça, pensam que ela é uma coisa que ela não é. E é por isso que eu estou aqui. Estou aqui para alertar para vocês, principalmente cristãos, que a graça não é o que vocês estão imaginando. Uma das muitas mentiras que é contada sobre a graça é que ela foi algo imposto nas nossas vidas. Como assim, viu? De imposto para as nossas vidas. Tem pessoas que sempre dizem assim, todos nós vivemos sobre a graça de Deus. Todos nós estamos cobertos sob o manto da graça do Senhor. Isso não é verdade. Não é verdade. Eu duvido você me apontar uma passagem nas Escrituras, você que está me assistindo, pode colocar nos comentários. Uma passagem nas Escrituras que diz que todos estão sobre a graça de Deus. Pode colocar. Coloque aí nos comentários. E aí eu baixo a cabeça e aceito o meu erro. Você não vai encontrar. Eu tenho certeza que você não vai. Que todos nós estamos debaixo da graça de Deus. Ou seja, a humanidade inteira já está salva. Não precisamos fazer mais nada. Já estamos salvos. A graça de Deus já nos cobriu. Então, estamos salvos. Mas não, meus irmãos. Não, isso não é verdade. Se alguém contou isso para você, saiba que essa pessoa está mentindo para você. Ou se você interpretou dessa maneira as escrituras, você interpretou de maneira errada. Ok, então, qual é a verdade, viu, sobre a graça? A verdade sobre a graça, meus irmãos, é que ela está disponível para todos e não que ela cobriu a todos. Ué, Vitor, qual é a diferença? Se eu dissesse que a graça ela cobriu a todos, isso significa que ela foi imposta a todos, ou seja, está sobre todos. Ninguém precisa fazer nada. A graça já está com você. Ela já está presente na sua vida. Você não precisa fazer mais nada. Já dizer que a graça está disponível para todos é dizer o seguinte, olha, a graça está aqui, ao seu dispor, mas você tem que aceitá-la na sua vida. Entenderam? Por exemplo, imagina que você foi convidado para uma festa de aniversário. A pessoa mandou o convite para você, você recebeu, mas você disse, não tenho interesse, não quero ir para essa festa. A pessoa que te convidou,
ela vai te obrigar a aceitar o convite? Não, não vai. Com Deus é a mesma coisa, meus irmãos. A graça ela é um convite. Mas com que tipo de convite, viu? O convite para a gente estar com o Senhor no seu reino para sempre. Esse é o convite, meus irmãos. Deus ele vai organizar uma festa maravilhosa no seu reino. Como nós sabemos, a festa do casamento do Cordeiro. A festa de casamento do Cordeiro de Deus com a sua igreja. Nós sabemos disso. Isso está nas Escrituras. Mas sem focar muito nisso. Em outra mensagem talvez eu fale sobre isso. Mas agora focando sobre o convite. Nós vamos falar sobre o convite, não sobre a festa. Meus irmãos, o convite é a graça. Deus, quando ele disponibilizou a graça dele para você, ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou lhe convidando para você vir participar de uma grande festa que eu vou dar aqui no meu reino. Não apenas para você participar dessa festa, mas para você fazer parte do meu reino, estar comigo eternamente. Esse foi o convite que o Senhor Jesus nos fez, meus irmãos. O sacrifício que ele fez na cruz deu a nós esse convite, garantiu a nós esse convite para irmos ficar com ele no seu reino para sempre. Só que é como essa metáfora que eu acabei de usar, da festa de aniversário. Eu fui convidado, mas se eu rejeitei o convite, quem me convidou não vai me obrigar. Com Jesus não é diferente. Ele convidou você. A graça dele chegou até você, mas você aceitou? Essa é a pergunta certa. A pergunta certa que devíamos fazer a nós mesmos não é se a graça de Deus nos alcançou, e sim se nós aceitamos a graça de Deus. Você aceitou, meu irmão? Ela não foi imposta a você. Deus não vai impor a você o convite dele, de jeito nenhum. Dizer isso seria mentira. Seria dizer que Deus não respeita o livre-arbítrio. Ele nos convidou para uma festa e a gente é obrigado a ir? Não. Ele nos convidou, ele não nos intimou. Entenderam agora porque está errado? Você dizer, todos nós estamos debaixo da graça? Mentira. A graça está disponível para todos nós. Isso é o certo. Mas a pergunta certa é, você aceitou? Aceitou o convite? Ou você está rejeitando o convite? E o que é rejeitar o convite, Wilde? Rejeitar o convite é você não ter fé. É isso que significa. E aí entra a segunda mentira que falam sobre a graça. A graça, eu posso fazer qualquer coisa para tê-la na minha vida? Não. Não pode fazer qualquer coisa, não. Então, qualquer coisa que eu fizer, qualquer escolha que eu tomar, qualquer caminho que eu decidir seguir, vai fazer com que a graça chegue até mim. Mentira. Não vai. A única maneira, meus irmãos, a única forma de a graça alcançar você, ou seja, de você dizer sim para o convite que Deus fez a você para você estar com ele no seu reino, é a fé. Esse é o convite, meus irmãos. Não acreditem em mim, acreditem nas Escrituras. Se nós formos em Efésios 2, versículo 8 e 9, nós encontramos: porque pela graça sois salvos, pela fé, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está aqui. Sois salvos pela graça. Isso é dom de Deus, não vem de vocês. Mas é pela fé que você alcança. Ou seja, o convite vem de Deus, do dono do reino, do rei do universo. É dele que vem o convite. Ele é o Senhor absoluto do reino que ele está nos convidando para participar. Então, somente ele pode nos convidar. Nós não podemos nos convidar. Só ele que pode. E o nosso sim para o convite é a fé. É a fé que é o nosso sim efetivo. Não é qualquer coisa que a gente fizer, ou qualquer escolha que a gente tomar. É a fé. Você tem tido fé, meu irmão? Minha irmã, você que está me escutando agora. Você tem tido fé? Você aceitou esse convite pela fé? Ou você está rejeitando esse convite? E o que é rejeitar esse convite, Vilde? É não ter fé, como eu acabei de falar. E o que não é ter fé, Vilde? Não ter fé não é apenas não acreditar. Não ter fé é não viver as Escrituras. Eu já falei isso aqui em uma das minhas mensagens, mas eu vou repetir, para quem não ouviu ainda. Meus irmãos, fé não é apenas crer, fé é viver. Se você diz que crê em Jesus, mas você não vive de acordo com os mandamentos dele, você não vive de acordo com o que ele diz para você viver, não adianta de nada. Você vive na prostituição, você vive na promiscuidade, você vive no adultério, você vive na mentira, você vive na roubalheira, você vive no homicídio, você vive na idolatria, e você ainda tem a cara de pau de dizer que você crê? Você não crê não, meu irmão. Você aí que está me escutando e está vivendo em pecado, você não crê não. De jeito nenhum. Fé não é apenas crer.
Fé é viver. Essa é a verdadeira fé. A fé que crê e a fé que vive. Vive o quê? As Escrituras. Essa é a verdadeira fé. Se você não está vivendo as Escrituras, apenas dizendo que crê, eu sinto muito. Você não aceitou o convite. Ele já chegou para você, no seu endereço, mas você rejeitou. Você não quis receber o convite. Essa é a verdade. Meus irmãos, e também aqui vem uma outra mentira sobre a graça, porque muitos podem usar isso como desculpa, inclusive, podem usar isso para questionar as Escrituras, o que na minha opinião é um absurdo. Dizer assim, Vilde, mas a palavra de Deus diz que é pela graça que somos salvos e não vem de obras para que a gente não se glorie. Ok, tá certo isso. Mas é onde vem o engano. Muitas pessoas podem dizer assim, então se eu tenho que ter fé, então existe obras, então para eu alcançar a salvação. Meu irmão, se você já teve esse tipo de pensamento na sua cabeça, realmente você não entende as Escrituras. Você não está conseguindo ter o discernimento delas. Você acredita que fé é obra? Pois eu te digo, meu irmão, que não é não. Fé não é obra não, meu irmão. Sabe o que é fé? Fé é caminho. É isso que é fé. É caminho. Não é obra. Não é pelas obras que somos salvos. Está aqui, de fato. Mas fé não é caminho. Não é obra. É caminho. Meus irmãos, existe apenas um único caminho que leva à salvação. Se nós formos em João 14, versículo 6... nós encontramos: e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, Jesus é o único caminho que leva à salvação, que leva à eternidade, que leva para junto do Pai. Ele é o único e verdadeiro caminho que leva à vida eterna de paz e alegria com o nosso Senhor no seu reino. Existe apenas um caminho, mas ele é dividido em duas partes. Sim, meus irmãos. Existe um caminho só, mas ele é dividido em duas partes. E antes que vocês digam assim, mas isso não faz sentido. Como assim um caminho e duas partes? É igual uma ponte. Uma ponte elevadiça, vocês já viram? Quer dizer, uma ponte móvel, que ela, quando ela vai subindo, aí ela se divide em duas partes. E depois quando ela desce, ela junta as duas partes e forma o caminho completo. Se você já viu essa ponte, você sabe como funciona. Mas se você não viu, agora você já sabe. É uma ponte que sobe e ela é dividida em dois. Depois ela desce e aí ela se junta. Isso significa que nós temos duas pontes? Não, nós temos uma ponte só. Só que ela é dividida em duas partes. Um caminho que é o início e o outro que é o final. Entenderam? Então não é que são dois caminhos. É um caminho só, mas ele é dividido em duas partes. A parte do início e a parte do fim. Entenderam? Para que tenhamos o caminho completo. Precisamos dos dois. Para termos o caminho completo que leva à eternidade ao lado do Senhor, precisamos das duas partes do caminho. O início e o fim. Ok, Vilde, e a primeira parte do caminho seria o quê? A nossa fé. A primeira parte do caminho é a nossa fé. E a segunda parte é a graça. Meus irmãos, lembre-se do que eu vou dizer agora. Sem o início do caminho, a gente não começa. E sem o fim do caminho, a gente não termina. Lembre-se disso. Precisamos dos dois. Das duas partes, do início e do fim. O fim, qual é o fim? Chegar à salvação. O nosso destino final, qual é? Alcançar a salvação. Alcançar a eternidade ao lado do nosso Deus. Não é assim? Bom, pelo menos é o que eu busco. Espero que seja o seu caso também. Como nós vamos começar o caminho sem fé? E como vamos terminar o caminho sem graça? Não vamos. Precisamos de fé para começar o caminho. E precisamos da graça para terminar a caminhada. E chegar à salvação. Juntos os dois, você tem o único e verdadeiro caminho, que é Jesus. Porque quem nos concede a graça, que é um favor imerecido, ou seja, algo que nós não conseguiríamos conquistar por méritos humanos, por trabalho, por obras ou qualquer outra coisa, mas que Deus nos deu como um presente, através do sacrifício de Jesus na cruz, nós só podemos, meus irmãos, nós alcançamos a graça, quer dizer, não, Deus concedeu a graça para nós, mas só alcançamos ela pela fé. A fé em quem? Em Jesus. Se foi através do sacrifício de Jesus que a graça nos foi concedida, então é somente pela fé em Jesus que a graça vai nos alcançar. Entenderam agora? Se nós formos em João 3... João 3, versículo 16, nós encontramos:
Essa é muito conhecida, com certeza, por vocês. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que essa pessoa tenha a vida eterna. Olha só, todo aquele que nele crê, está aí a prova. Todo aquele que nele crê. Perceberam? Não é só a graça, é a fé também. Porque se você não crê, você não será salvo. Todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, não veja a morte, mas alcance a vida eterna. E tem mais. Se nós formos em João 11, versículo 25, nós encontramos: Eu sou a ressurreição e a vida, Jesus falando. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, esse viverá. Então Jesus diz duas vezes, meus irmãos, duas vezes, você precisa ter fé. Crê nele para não perecer, crê nele para não ver a morte, crê nele para alcançar a eternidade ao lado do Senhor. Está aí a prova, meus irmãos. Então não é só a graça, é a fé também. Meus irmãos, eu quero fechar essa mensagem falando sobre uma frase de um pregador ou erudito chamado de A.T. Robertson, na verdade. Ele falou uma frase que eu gostei bastante. Não sei se vocês já ouviram falar desse homem, mas a frase dele foi excelente e eu gostei muito dela. O que foi que ele disse? Ele disse: a graça de Deus é a parte dele e a fé é a nossa. Excelente frase. Vou repetir. A graça de Deus é a parte dele e a fé é a nossa parte. Ou seja, lembram daquela metáfora que eu usei sobre a ponte? São dois caminhos, é uma ponte só, um caminho só, mas dividido em duas partes. A nossa parte e a parte de Deus. A nossa parte qual é? A fé. A parte de Deus é o quê? A graça. Juntos os dois, nós temos o quê? O único e verdadeiro caminho que nos leva ao Pai, Jesus. Se você não concorda com o que eu estou falando agora, sinta-se à vontade em colocar aí nos comentários alguma passagem que você nega o que eu estou dizendo. Meus irmãos, eu não estou aqui para ser o dono da razão, não. Eu estou aqui para transmitir o que a palavra de Deus está transmitindo para mim, o que o Espírito Santo está transmitindo para mim sobre a palavra de Deus. Não estou aqui para ser o dono da razão. Se você tem alguma divergência no que eu falei aqui, sinta-se à vontade para colocar nos comentários e falar qual é a sua opinião e também a passagem. Aponte a passagem. Porque eu trabalho com as escrituras. Não trabalho com opinião pessoal, não. Nos meus vídeos que eu transmito a mensagem de Jesus, eu não trabalho com opinião pessoal. Eu trabalho com escrituras. Ok? Então, se você tem em alguma divergência, sinta-se à vontade para colocar aí nas escrituras. Para colocar as escrituras nos comentários, que depois eu vou ler. Ok? Mas as escrituras me revelaram isso, o que eu estou revelando para você agora. A graça não está imposta a nós, está disponível para nós. E a graça só pode ser alcançada pela fé. Se você não tem fé, você não alcança a graça. Cuidado, meus irmãos, com esse comodismo religioso, esse comodismo carnal que você vive. Falando assim, é só graça, 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 eu posso fazer o que eu quiser. Tem gente que já acredita nessa mentira. Acredita, pelo seu comodismo religioso e pelo seu comodismo carnal, acredita que só basta graça e pronto, não preciso de mais nada. Mas não é assim, meus irmãos. Se você não tem fé, você não alcança a graça e não alcança a salvação. Você precisa de fé. Se você não tem fé, você não vai alcançar a salvação. Ponto final. O que eu estou falando está vindo daqui, das Escrituras, como eu acabei de ler para vocês. Não vem de mim, não é opinião pessoal minha, não. É o que está aqui nas Escrituras, ok? Bom, meus irmãos, essa é a mensagem que eu queria transmitir hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Desejo de todo o meu coração que Deus abençoe e ilumine suas vidas. Se você vem passando por alguma dificuldade, algum problema, algum desafio na sua vida, que Deus lhe abençoe, lhe ilumine e mostre a você o caminho da paz, da justiça e da verdade. E não se esqueça, meu irmão, a graça do Senhor vai te acompanhar até o fim dos seus dias. Até onde a sua fé estiver firme e viva no único e verdadeiro Salvador, ok? Então, Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias e nos vemos na próxima mensagem.